Sim. 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 Que bom, hein? Ficar de férias, hein? Rapidinho ficar em férias. Bom dia, Larinha. Bom dia, Luquinhas. Então vamos ficar em pé. Vamos começar a nossa escolinha. Eu vou pedir para o Gabriel vir aqui à frente, fazer uma oração. E nessa oração eu gostaria que você agradecesse a Deus por mais um ano de vida que Ele concedeu ao pastor Lindomar na quinta-feira e por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo ao nosso irmãozinho Davi hoje. Vamos ficar em pé para fazer oração? O irmão Hermes também? E ele está quietinho, né? Então, para eles três, tá? E também para sua mamãe. Para Deus abençoar, que ela recupere logo. Também queria pedir pela Gabi, que ela fez aniversário ontem. Tá. A Gabi também, então. Tá bom? Olha quantos aniversariantes, né? Então, aquilo que Deus colocar no seu coraçãozinho. Tá bom? Senhor, meu Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Ó Senhor, por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos está concedendo, ó Pai. Ó Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Ajude, ó Pai, os aniversariantes, ó Pai. O pastor, o Davi, a Gabi e todos os outros, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Senhor, ajude eles, Senhor. Senhor, proteja e guarde eles, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos cantar o Graças pelo Novo Dia. E aí a gente já dá o andamento na escolinha, tá bom? Graças te dou. Vamos lá? Graças te dou, Senhor, por esse dia. Graças te dou por sua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para te agradar, ó Deus. De novo. Graças te dou, Senhor, por este dia. Graças te dou por sua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para te agradar, ó Deus. Muito bem. Então, vamos fazer assim. Vamos cantar mais um corinho. Aí a gente tira a oferta e já entra na nossa escolinha de hoje. Quem gostaria de escolher? Quer escolher um, Luquinhas? Qual que você quer que canta? Então vamos lá, vamos cantar o do peixinho. Do peixinho, Deus quem fez os peixes. Então cadê os peixinhos? Vamos lá? Deus quem fez os peixes para o rio e o mar. Deus quem fez os peixes todos a nadar. Vejam como nadam até o fundo do mar. Vejam como nadam sem cuidado eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é delgadinho, o outro é do chão. Vejam como nadam até o fundo vão. Vejam como nadam sem cuidado eles estão. Deus quem fez os peixes para o rio e o mar. Deus quem fez os peixes todos a nadar. Vejam como nadam até o fundo vão. Vejam como nadam sem cuidado eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é delgadinho, o outro é gordo chão. Vejam como nadam até o fundo vão. Vejam como nadam sem cuidado eles estão. Muito
bem, vamos tirar as ofertas então? Podem sentar. Jesus me faz feliz, muito me amou. A minha oferta de amor eu hoje dou. Cai, 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 cai a moedinha. É para Jesus Cristo que nos abençoou. Cai, 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 cai a moedinha. É para Jesus Cristo que nos abençoou. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Antes da gente entrar na história, eu esqueci, nós vamos cantar mais um hino. Hoje é um hino. Nós vamos cantar o Fortalece. Todo mundo conhece? Então vamos cantar forte, hein? Tá bom? Fortalece minhas mãos. Então vamos lá, só que vocês cantam forte, que a tia hoje tá com a voz meio esquisita, tá bom? Então vamos ficar em pé? Pra gente cantar bem forte, vamos? Então vamos lá. Fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Eu ouvi sua palavra com poder.
história que começamos a aprender domingo passado. Opa! De quem que é a história? Neemias? Neemias. Muito bem. Quem é que lembra quem foi Neemias? Ninguém lembra quem foi Neemias? Não? Espera um pouquinho. Vamos chamar nossas amiguinhas para a gente começar então? No 3, vamos falar um bom dia bem forte. Vamos falar bom dia, meninas. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Tudo bom, tia? Opa, que bom que tá tudo bem com vocês. Vocês viram que tempo gostoso que tá hoje, né? Ai, tá muito bom, né? Deus mandou uma chuva boa pra gente, né? Deus, ele nunca esquece de nós, né? É mesmo, tia? Ô Eva, você tá falando baixinho, o que tá acontecendo? Gente, põe som pra Eva aí, por favor, que a gente não ouve o que a Eva fala aqui. Fala um bom dia aí, Eva, vamos ver. Bom dia! Ainda tá baixo o bom dia da Eva. Peraí, eu vou ajudar ela, tá? Era só um pouquinho pra gente continuar aqui. O irmão da Jean vai ajudar a Eva lá. Enquanto isso, vamos pensar. Nós estávamos aprendendo, começamos a aprender sobre Neemias. Ô, tia, Oi? eu acho que eu lembro alguma coisa de Neemias. Você lembra? Lembro. Então, peraí. Fala bom dia, Eva. Ainda não. A hora que puder, você dá um sinalzinho aí, hein, Eva? Tá? Então, fala pra gente, Esther, o que você... Opa! Olha, vamos, então fala bom dia de novo pra nós, vamos lá? No 3, hein, tia? 1, 2, 3. Bom dia! Aê! Agora sim a gente ouve a Eva. Tudo bem, Eva? Tudo muito bom! Então tá bom. Então vamos lá, nós estamos aqui relembrando um pouquinho que a gente viu domingo passado sobre Neemias. É verdade. Então diga aí, Esther, o que você se recorda de Neemias? Eu lembro que Neemias era copeiro do rei. Copeiro do rei, mas escuta, o que é o copeiro? É o que servia o rei. Servia o rei. O que mais que ele fazia? Antes do rei comer, ele provava a comida para ver se não tinha nenhum veneno. Que mais, Luquinhas? Não sei. Não sabe? Tem mais coisa? Ele era uma pessoa de muita confiança do rei. Muito bem. Então, Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele trabalhava lá para o rei. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês gostam de ter alguém ao lado de vocês? Assim? Olha, Eva e Esther. Um menininho e uma menininha sorrindo. Assim? Ou assim? Um menininho, olha lá a Eva mostrando como, ó. Como que vocês gostam mais de ter a Eva aqui com vocês? Desse jeito? Ou desse jeito? Você não fazer comer cabelo, né, Eva? Olha lá, ela ficou tão feliz que ela até jogou o cabelo em cima da Esther. Pois é, tia. Você viu? E vocês, meninas? Como vocês gostam de ter uma ao lado da outra? Feliz ou triste? Ó, tia, eu gosto muito feliz, viu? Feliz, né? É. Feliz é sempre melhor. Então Neemias era um homem que ele trabalhava ali no palácio. Ele era um homem de muita confiança do rei, o copeiro do rei. Mas você nunca via Neemias indo trabalhar assim. Eu tenho que ir lá experimentar tudo, aquelas comidas, aquelas bebidas da pro rei. Se tiver veneno, eu vou morrer. Nunca, nunca. Na Bíblia fala que ele servia ao rei e ele fazia o seu trabalho com muita alegria, né? Então, por isso que quando a gente vem para a casa de Deus,
nós temos que sair de casa já na expectativa, né? Fazer a nossa oração, preparar já o ambiente desde a nossa casa, para quando a gente chegar aqui, a gente receber aquilo que Deus tem para nós. É verdade. Não é, Eva? Né, Esther? É sim, tia. Se a gente sai de casa triste, carrancudo, chega aqui na igreja, não canta, não fica em pé para ler a Bíblia, Ficar com cara de quem chupa limão, né, tia? com cara de quem chupa limão, Deus vai ficar feliz com isso? Não, né? Então nós temos que sempre fazer o melhor, né? Temos que vir para cá na expectativa. O que será que eu vou aprender hoje? Ô, tia, sabe o que eu aprendi num desses cultos do pastor Lindomar? Ele fala assim, que hoje, quem vem na igreja e não adora, e não dá glória a Deus, e não canta, e não vem feliz, está quebrando a ordem da igreja. É verdade mesmo, né? A gente tem que fazer isso. Isso também faz parte da ordem, né? Nós temos que vir para cá e oferecer, né? Trazer a nossa oferta, né? Verdade. É isso mesmo. Então, Neemias, ele era um homem de muita confiança do rei, né? E ele trabalhava como copeiro, ele experimentava ali os alimentos, a bebida, né? O vinho, seja lá o que for que o rei fosse tomar, né, Eva? Nham, 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 nham. Isso mesmo. Então, aí o que acontecia? O povo de Israel, eles ficaram escravos ali da Babilônia desde quando Daniel era pequenino, o profeta Daniel. Então, deu mais ou menos ali uns 70 anos. Nossa. Era bastante tempo, né? E aí, o que aconteceu? O rei da Pérsia, ele invadiu a Babilônia, e quando ele fez isso, ele deu a oportunidade do povo de Israel, quem quisesse sair e voltar para Jerusalém, poderia fazer isso. Só que durante todo esse tempo, houve guerras, teve muita coisa. E o que aconteceu? Você quer falar? Não? Se quiser, a tia deixa. Vocês sabem dizer, Eva e Esther, o que foi que aconteceu quando o povo chegou ali em Jerusalém? Tia, estava tudo destruído. Tudo destruído. Vamos ver aqui. Quando eles chegaram, estava tudo destruído e... A gente volta, tá? Então estava tudo destruído, os muros estavam destruídos, Portas queimadas. e as portas todas queimadas, né? Então eles estavam vivendo ali numa condição muito difícil. Eles tinham até vergonha do jeito que eles estavam vivendo ali. E eles não tinham recursos, não tinha dinheiro, não tinha nada que eles pudessem fazer para reerguer a cidade de Jerusalém, para reconstruir os muros e aquilo ficar bonito, né? A cidade ficar protegida. Naquele tempo era muito importante as cidades terem muros, né? Eles se sentiam mais protegidos, então tinham os muros, tinham os portões, né? Mas estava tudo destruído. Você já pensou, Lucas, você chegar num lugar assim, que a casa bem bonita, sua casa é bem bonita. Pensou um dia você chegar na sua casa e achar o muro todo quebrado, o portão queimado? E os vizinhos entrando. E aí entra o vizinho, entra cachorro, entra gato. Ih, você ia gostar? Não, Você ia ficar feliz? não. Não, né? Então, aí Neemias estava lá, trabalhando, servindo o rei, né? Fazendo o trabalho dele com muita alegria, né? Aquilo que Deus tinha destinado para que ele fizesse, né? E um dia, um dos seus irmãos foram lá, né? Uns irmãos dele lá que moravam em Jerusalém, foram visitar Neemias. E quando eles chegaram lá, o Neemias queria saber como é que estava, né, o povo, né, dele, que eles moravam juntos, nasceram ali naquela terra, tal. Ele queria saber como é que estava. E o que foi, Eva e Esther, que eles responderam para ele? Tia, eles passaram a notícia, né? Que estava tudo destruído, muro quebrado, porta queimada, o povo triste, os inimigos atacando. Isso. Então, por exemplo, o Luquinhas estava lá, tal, né? Aí a Larinha chega e pergunta para ele assim, o Luquinhas vem, o Luquinhas sabia como estava, a Larinha não sabia ainda como estava a casa dela, né? Aí você chega lá e pergunta assim, como estava essa casa? Pergunta para ele,
Como tá a nossa casa? Como é que estava a sua casa quando você chegou lá? Como é que estava o muro? Destruída. E o portão? Quebrada. Queimado? Ixi, você ficaria feliz? Não. Que você chegasse ali e você encontrasse dentro do seu quarto uns meninos ali arrancando os cabelos da sua boneca, outros pegando Ai, seus tia. carrinhos e pisando em cima. Você ia ficar feliz? Eu ia chorar, tia. Ai, bom dia. Vamos dar um espacinho aqui para o Mateuzinho sentar? Bom dia, Mateuzinho. Bom dia. Tudo bem com você? Sim. Fala bom dia para as meninas ali, ó, para a Eva e para a Esther. Bom dia. Bom dia! Que bom dia forte! Sejam bem-vindos, Mateus e Nath. Deus abençoe vocês, viu? Então bom nós que estamos vocês aqui falando para as crianças, contando a história de Neemias. Você conhece Neemias? Você já ouviu a história de Neemias, Nath? E você, Mateuzinho? Não. Então nós vamos aprender. Então vamos voltar um pouquinho, Eva. Você e Esther, conta rapidinho até onde a gente chegou para eles entenderem a história. O Neemias era um copeiro do rei. Ele morava lá com o rei, tia. Isso. E aí teve um dia que ele foi servir o rei, e o rei percebeu que ele estava assim, ó, triste, tinha chorado, né? Isso E mesmo. aí, o rei perguntou para ele por que ele estava triste. Isso, agora nós vamos continuar, né? Então, ele recebeu a visita de alguns irmãos que moravam em Jerusalém e ele perguntou para esses irmãos como é que estava a cidade onde eles tinham nascido, onde eles viveram um tempo, né? E quando ele perguntou, os irmãos, né, Gabriel? Os irmãos dele responderam para ele que não estava bom, que não tinha nada bem, que a cidade estava com os muros todos destruídos, Feia. os portões todos queimados, qualquer um podia entrar ali dentro, qualquer hora entrar e sair, e eles não tinham condições, eles não tinham recursos para reconstruir os muros, para a cidade poder ficar um pouco mais segura para eles. Então, o que aconteceu? Aquilo que a Eva falou, né? Vamos lá, que a Larinha... Então, é aquilo que a Eva falou. Neemias, que sempre trabalhou muito feliz, quando ele soube disso, ele ficou muito triste. Então, quando ele ia servir o rei, ele já não ia mais com aquela alegria que ele ia, não é, Eva? Ele ia preocupado, tia. Ele ia preocupado. Então, o rei começou a observar e viu que ele não era mais o mesmo Neemias. Aí o rei chegou e falou assim para ele: Neemias, o que está acontecendo? Por que você está triste? Neemias com aquele rosto triste, aí ele olhou e falou assim: você está doente? Aí Neemias olhou e falou para ele: não, senhor, não estou doente. Mas como poderia eu estar feliz sabendo como se encontra a minha cidade, onde estão enterrados meus pais, onde nós nascemos e fomos criados, tivemos bons momentos lá, né? E ele sempre orava a Deus. Quando os irmãos dele vieram e trouxeram essa notícia para ele, a primeira coisa que ele fez foi o que, Eva? Ele foi orar, tia. Ele foi orar, Jejuar, né? Isso, ele orou, ele jejuou, e nessa oração ele mencionou que Deus, ele sempre amou o povo de Israel. E o que acontecia? O povo de Israel, ele tinha se distanciado de Deus, ele não cumpria com a lei que Moisés tinha ensinado para eles. Eles tinham esquecido os princípios cristãos, né Eva e Esther? É verdade, tia. Eles não faziam mais oração, eles não Nem cantavam lembravam mais de Deus. não iam à igreja, nem lembravam mais. Adoravam outros deuses. Isso. Então, o que aconteceu? Quando ele soube disso aí, ele pediu a Deus em oração que Deus perdoasse o pecado do povo de Israel e que perdoasse a ele também. E que desse a ele a oportunidade dele poder conversar com o rei e pedir para o rei que ele pudesse chegar ali e reconstruir esses muros.
Aí o que aconteceu? Deus ouviu a oração dele, porque o rei chegou e viu que ele estava triste e perguntou, então ele teve a chance de chegar e contar para o rei o que estava acontecendo. Né, Eva? E aí o que foi que aconteceu? Quando ele contou isso para o rei, o que vocês acham? O rei deixou ou não deixou ele ir? Será? Deixou. Ele deixou, Mas aí ele ia ficar sem copeiro. Então, e aí como é que ia fazer? Se ele ia ficar sem Verdade, copeiro? né, Eva? Coitado. Eu acho que nessa hora ele nem pensou nele, né, Eva? Tia, eu acho que Deus moveu o coração dele, viu? Deus moveu tanto o coração dele, ele ficou assim, tão assim, vamos dizer assim, emocionado em ver a maneira que Neemias se apresentava diante dele, que ele falou assim, eu vou deixar ele ir, né? Então, Neemias foi e pediu, e na Bíblia fala que quando ele chegou ali para pedir para o rei, estava o rei e a rainha, né, Esther e Eva? É verdade, sim. Né? E aí o que aconteceu? Ele pegou e ele pediu e o rei deixou, mas tinha uma condição. E qual será, hein? Então, Você para sabe? ele ir, vocês sabem qual era a condição, meninas? Será que é para ele voltar um dia? Será? Isso mesmo. O rei fez com que ele deixasse ali um dia, um prazo, para que ele retornasse para Pérsia, né? Que era onde eles estavam, para Babilônia, né? Onde ele estava ali servindo o rei que estava ali governando naquele momento. Então, Neemias falou ali para o rei mais ou menos um prazo. E aí, o que aconteceu? Ele foi orar de novo. Por que ele foi orar de novo? Porque ele ia sozinho. Né? Não é isso que ele estava pensando? É Esther? verdade, era muito perigoso, né, tia? Sozinho, perigoso. Tinha homens maus por todos os lados. Se eles quebraram muros, queimaram as portas, o que poderia fazer para um homem sozinho? Ah, provavelmente não chegaria vivo, tia. Não chegaria vivo. Ele foi orar. E aí, ele chegou diante do rei e sabe o que ele fez? Vocês sabem, meninas, o que ele fez? Não, tia, o que ele fez? Ele pediu para o rei cartas para que ele entregasse para os governadores das cidades por onde ele iria passar. Nossa! E aí, sabe o que aconteceu? O rei escreveu essas cartas para ele levar. Então ele foi em segurança, tia. Ele foi em segurança. E aí, sabe o que mais que o rei fez? O que mais? Para ele poder fazer a construção dos muros, ele ia precisar de material, não ia? Ia sim, Não madeira, ia né? precisar ter dinheiro? E não ia ter que ter alguém para ajudar? Como é que ele ia fazer sozinho? Nossa, já pensou levar tudo O rei falou sozinho? pra ele pegar o que for necessário e levar o soldado com ele. Muito bem. Então aí o rei deu mais uma carta para o chefe do jardim dele, para que ele autorizasse, né? O rei autorizou que ele desse para Neemias o que ele precisasse para poder fazer a reconstrução desses muros. Então, toda a madeira, o que ele precisasse ali, e o rei deu também dinheiro para ele. Nossa, mas o rei foi muito bom. Você viu como Deus trabalha, né? Quando a gente ora, Deus trabalha, Deus abençoa e as verdade, coisas vão tia. se resolvendo, né? Ô, tia, Oi. e o Neemias também devia ter um bom testemunho lá, né? Ah, com certeza, né? Para ele estar ali naquele cargo de confiança, né? Ele deve ter dado muito testemunho de que Deus morava dentro dele, né? Verdade. Então, aí o que aconteceu? A hora que ele foi sair, o rei falou para alguns soldados irem com ele, né? Então, aí eles saíram. Quando eles chegavam em determinados lugares que ele tinha que passar, que tinha aqueles guardas no portão, o que ele fazia? Ele pegava a carta que o rei tinha escrito para ele, apresentava para a pessoa mostrava para o governador, e o governador, então, abria caminho e ele tinha passagem livre para ele chegar em Jerusalém. Né? E assim foi. Em todos os lugares que ele chegava, ele apresentava essa carta e ele entrava. Então, depois, eu acho que, se não me engano, uma viagem de 3 dias, pensou como era longe? Nossa! 3 dias andando no lombo de um jumentinho, coitadinho do jumentinho também, né? Nossa, devia ficar né, tia? cansado. Pensou Deve que ter ficado cansado, muito né? cansado. Que ele deve ter ficado. Mas aí ele chegou. E quando ele chegou, ele não contou para ninguém o que ele iria fazer. Né? Então, o que aconteceu? O pessoal viu ele ali, mas por enquanto ninguém sabia o que ele tinha ido fazer lá.
quando chegou a noite, sabe o que aconteceu, Eva e Esther? O que, tia? Ele saiu e chamou poucos homens para irem com ele. Eles foram a cavalo e rodearam a cidade. Porque eles queriam, o Neemias ele queria ver o tamanho que tinha sido o estrago que tinha sido feito ali na cidade. O estrago foi grande, né, tia? Foi muito grande. Então, quando ele passava, ele ficava mais triste. Porque em alguns lugares ele nem conseguia passar com o cavalo que ele estava. De tão destruído que estava, as pedras no caminho, atrapalhando ele poder passar para ver como estava a situação. Tudo quebrado, né? Imaginou que triste, né? Você chegar e ver tudo Muito quebrado, tudo queimado, né? Um lugar onde ficava um povo que Deus amava, né? Tudo bem, ele voltou, ele deu a volta, ele viu como estava, e depois que ele viu como estava ali os muros, como estavam os portões, aí sim, então ele chamou os homens, e o que foi que ele disse, Esther e Eva? Disse que eles iam reconstruir, tia, a cidade. Muito bem, aí sim ele revelou que eles iam reconstruir a cidade, né? Mas aí, sabe o que aconteceu? Aí foi fácil, será, tia? Eu acho que não foi muito fácil. Ah, mas ele já tinha Ele já autorização. tinha A madeira. Já tinha tudo. Já tinha ali alguns homens, né, junto com É ele, verdade. né? Todo o material para reconstruir. Tava fácil, eu acho. não tinha? É, mas ele pensou e ele sabia que não ia ser fácil, não. Por quê? Porque assim como tinha muita gente que ficou feliz em saber que a cidade ia ser reconstruída, tinha alguns lá que não ficaram felizes, não. Ah, já sei, já sei. Você já sabe. Os vizinhos, né, tia? É, tinha umas pessoas ali, sabe, que não queriam de jeito nenhum, porque se eles refizessem os muros, fechassem as portas, eles não iam ter mais acesso, eles não iam poder mais entrar ali e fazer o que eles quisessem dentro daquela cidade. E essas pessoas, tia, o que elas fizeram? Então, aí o que aconteceu? A princípio, eles ficaram ali, mas eles não concordaram, tá? E aí o que aconteceu? Neemias, olha só, para vocês verem como não ia ser fácil. O que Neemias era? Copeiro, né? Copeiro. Copeiro sabe mexer com construção? Ih, acho que não, tia. Uma pessoa que sabe desenhar, assim, que faz os projetos para você poder erguer uma cidade, fazer uma casa, por exemplo, é um engenheiro, certo? É verdade. Mas Neemias era um copeiro. Oh. Ele experimentava ali as coisas que o rei ia comer, as coisas que o rei ia beber. Ele ia saber como que tinha que ser, quantos tijolos tinha que ser, que jeito que tinha que fazer. Nossa, tinha que fazer bem feito, né, tia? Senão ia cair. Então, ia cair, não ia? Como será que ele fez, hein, Eva? Ai, tô curiosa. Então, como será que fez, né? Mas em todo momento, quando surgia uma dificuldade, Neemias tinha uma saída. Ele sempre achava uma saída. O que ele fazia, meninas? Ele orava. Ele orava, isso mesmo. Antes dele sair para conversar, antes dele conversar com o rei, ele orou, ele jejuou, ele ficou muito triste. Então, quando as dificuldades chegavam para ele não falava assim, mas que coisa, agora eu sou copeiro, não podia ter estudado, sido um engenheiro? Como é que eu vou fazer esse muro agora? Pensou, tia, se ele colocasse tudo só em cima igual Lego? Você já pensou? Ia cair tudo. Ou então ele fizesse como se estivesse fazendo um bolo ali? E a hora que fizesse assim, ó. Ia ficar o muro, zigue-zague, ó, zigue-zague. caía, né? Mas ele não fazia isso, ele não reclamava. Não é, Eva? É verdade. Né? Na Bíblia fala, todo tempo que aparecia um momento de dificuldade na vida dele, ele ajoelhava, ele orava e Deus respondia aquilo que ele precisava. Tá? Só que assim, ele não só ajoelhava e orava e ficava esperando. Ficava sentadão, né, tia? Ele ajoelhava, orava e começava a agir. Deus dava força para ele. Ô, tia. Oi? Ele ajoelhava, orava e também não mandava só os outros, não, né? Não, ele trabalhava ali junto. Ah, tá. Né? E mesmo ali, Eva e Esther, no meio daquelas pessoas que estavam ali, que moravam em Jerusalém, não foram todos que foram ajudar ele a reconstrução. Nossa, tia, mas era pra eles. É bom pra todo mundo. Ia ser bom para todo mundo. Mas ele não teve a ajuda de todos ali. Mas nem isso deixou ele desanimado.
né? Quando aqueles homens que se propuseram ajudar ele viam a situação, via que não era todo mundo que ajudava e viam as dificuldades e começavam a querer desanimar, sabe o que ele falava? O quê? Olhem para Deus, não desanima. Olhem para Deus, Deus nos está ajudando. Ele vai fortalecer as nossas mãos para nós lutarmos. Olha que bonito. Né? Em todo momento ele falava assim, não olhe para o que eles estão fazendo, não dê ouvidos ao que eles estão falando. Confie em Deus. Então ele tinha fé, ele orava, ele tinha fé e ele agia, ele não ficava parando, esperando a coisa acontecer, né? Então o que aconteceu? Aos poucos Deus foi ajudando e eles começaram a fazer essa reconstrução do muro. Sabe de que forma, Larinha? Como, tia? Você sabe? Eu vou explicar para vocês. Ele reuniu as pessoas e cada família ficou responsável por um lugar para fazer a reconstrução deste muro. Olha! Entendeu? Então, onde as outras pessoas não queriam ajudar, quem sabe alguns dessa família ia lá, acabava a parte deles e ajudava a fazer a parte do outro, né? Sabe o que aconteceu? O que, tia? No meio dessas pessoas que não ficaram felizes quando eles souberam que o muro seria reconstruído, existiam dois que a Bíblia citou o nome deles. Vocês lembram, meninas? Aí um chama Sambalate, tia. Sambalate, isso. E o outro, você sabe, Esther? O nome Tobias, do tia. Tobias. Então existiam dois ali, Sambalate e Tobias, que quando eles viam que a coisa estava progredindo, que a obra estava começando a caminhar, eles começaram, esse murinho que eles estão fazendo, esse murinho que eles estão fazendo, se passar uma raposinha ali perto dele, o muro vai cair. Sabe de uma coisa, tia? Esses dois eram dois xaropões. Ah, eles eram, viu? Mas aí o que acontecia? Eles falavam, mas não falavam assim, ó, a hora que passar a raposa lá, o muro cai. Eles falavam alto, eles davam gargalhadas, eles zombavam daqueles que estavam ali junto com Neemias trabalhando. É gostoso quando você está ali na escola, por exemplo, e você se comporta como um verdadeiro cristão, e alguém chega e fala assim, ah lá o Davi, ai que menino tonto, ele nem está na igreja, não tem ninguém perto, ele podia estar aqui junto com a gente, ouvindo essas piadas sujas, aprendendo e contando, mas ele está lá, e como ele é tonto, deixa ele de lado lá, assim, não vamos ficar com ele não. É gostoso isso? Não. É fácil você ouvir isso? Não, tia, muito difícil. Ouvir. Mas, se isso acontece, você já aprendeu um pouco hoje aqui. O que Neemias faria se ele estivesse no seu lugar? Orava. Ele orava e Deus fazia o quê? Ajudava ele. Deus ajudava. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, tem muita coisa que acontece com a gente que não é fácil. Você chegar ali, dar testemunho perto das suas amiguinhas que usam brinco, pintam as unhas, usam calça comprida, dança essas músicas que tem hoje em dia e você se manter ali firme, mostrando que você é diferente. E elas dizendo, deixa ela de lado aí, ela é esquisita, ela é estranha mesmo. Esquisitona. É fácil? Não é fácil, mas Neemias já ensinou o que a gente tem que fazer, né? Ô, tia, se o Neemias tivesse dado um tapão neles, aí já era, né? Já era, verdade. Aí o testemunho dele, ó, desmoronava como o muro da maneira que eles pensavam que ia acontecer, né? Então, o que aconteceu? Quando eles ouviam isso, que eles queriam desanimar, Neemias ia lá e não deixava. Falava assim, olha, força, vamos confiar em Deus. Deus é que vai fortalecer nossas mãos para a gente lutar, vamos continuar. E o tempo foi passando e aqueles muros começaram a não ter mais brecha. Você sabe o que é brecha, Luquinhas? Você sabe o que é brecha, Davi? Algum espaço. Espaço, né? Algum buraco, alguma rachadura por onde, de repente, poderia até passar uma pessoa, né, Esther e Eva? Ou algum bichinho, né, Ou tia? algum bichinho, isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a ver que tudo isso estava sendo fechado. O muro estava crescendo. E bem forte. E bem forte. E é assim, as famílias que se propuseram a ajudar Neemias, em nenhum momento elas falaram assim, não, hoje eu estou cansada, não vou fazer nada, não.
Ah, amanhã eu pego, eu continuo, ou vamos ver como que eu tô. Ah, eu vou esperar Ninguém- meu vizinho fazer minha parte. Peraí, ó, do vizinho tá um pouco mais adiantado, porque a família dele é um pouco maior. Ah, eu vou ficar aqui deitadão, esperando um pouco, aí ele vai ver que o meu não tá pronto ainda, ele me ajuda. No final faz minha parte, né? Mas não era isso que acontecia, não. Aquelas pessoas que se propuseram a trabalhar, a ajudar ali na obra, né? Na cidade de Deus ali, eles realmente pegaram, como como diz o ditado aqui, né? Arregaçaram as mangas e ali eles foram trabalhando arduamente. Na Bíblia fala que o coração deles se inclinou a trabalhar. Isso mesmo. Deus colocou no coração deles o desejo de ver aquela cidade reconstruída, de ver aquela cidade de novo em pé. Entendeu? Então, quando Neemias chegou ali, ele trouxe já consigo uma atmosfera de reconstrução, uma atmosfera de colaboração, não é? A gente não ouve que a atmosfera, né, é uma pessoa, né? Então ele trouxe essa atmosfera. E quando ele chegou lá, ele influenciou a cada um que tinha o mesmo desejo que ele tinha. E o tempo foi passando, e o pessoal rindo deles, tirando sarro, e o muro foi crescendo. Quando eles perceberam que o muro estava quase pronto, e não adiantava eles ficarem ali fazendo o que Eles estavam desistiram. fazendo. Eles desistiram. Eles não desistiram. Eles eram pessoas ruins, viu? Ai. Quando eles viram que os muros estavam quase prontos e que o que eles estavam fazendo não estava adiantando nada, sabe o que eles começaram a fazer? O que, tia? Eles começaram a ameaçar. Que jeito? Eles começaram, sabe a fazer o quê, Luquinhas? Eles começaram a inventar história. Mateuzinho, eles começaram a inventar mentiras. Que coisa mais feia. Sabia? Eles começaram a mentir, dizendo assim: Neemias, o rei vai ficar sabendo que você está fazendo essa reconstrução porque você tem interesse em se tornar o rei desse lugar. E você está pondo profetas, isso e aquilo. Ele vai saber. Vem aqui reunir com a gente para a gente conversar, porque se o rei ficar sabendo disso, ele não vai ficar feliz. E o Neemias ficou preocupado, tia? Então, Bíblia, você Acho que sabe? ele ficou com medo, viu? Você sabe o que foi que Neemias fez quando ele começou a ouvir esses comentários? Eu acho que ele foi lá, tia. Você acha que ele foi lá? Será? Você acha, Luquinhas, que Neemias largou, ele deixou a obra parada e ele foi lá ouvir o que os outros queriam falar para ele? O que você acha, Larinha? Acho que não. Ele não deu ouvidos para aquele convite, mesmo sabendo que eles estavam falando mentiras. Sabe o que ele respondeu? O que, tia? Ele respondeu assim: isso não é verdade. Eu sei, como vocês sabem, que isso que vocês estão falando vem do seu coração. Olha só, ele tinha discernimento. Ele sabia que eles iriam fazer de tudo para tentar atrapalhar, para eles não chegarem à conclusão daquela obra. Né? Então, o que aconteceu? Ele desmentiu, mas ele não foi lá. Ele continuou trabalhando, ajudando o pessoal. Aí, o que aconteceu depois, meninas? Quando eles terminaram de fazer os muros. Ah, tia. E agora, hein? Mas eles já terminaram? Não teve mais nada, tia? Então, eles terminaram, mas o que estava destruído lá? As portas, tia? Eram os muros e as portas. Então, eles terminaram de construir os muros. Estava tudo bonito, não tinha uma brechinha. Pensou? Não é bonito quando você chega assim na casa que está tudo novinho, pintadinho, não é? Ô, tia, Oi? é verdade que eles tinham que trabalhar com uma mão trabalhando e com a outra na espada? É verdade, eu me esqueci de falar isso para vocês. Porque quando aqueles homens maus começaram a ameaçar eles, né? Eles pensaram assim, enquanto estava só falando, inventando mentiras, era uma coisa, né? Mas eles viram que isso não estava surtindo efeito, não estava mexendo, eles não paravam a construção para ouvir o que eles estavam falando. Então, o que eles fizeram? Eles começaram, nessas ameaças,
tentar colocar medo nos homens que estavam ali dispostos a trabalhar junto com Neemias e também colocar medo em Neemias. Eles tentaram ameaçar, eles ameaçaram e foram para cima para querer matar eles. Mas sabe o que acontece? Os homens que estavam ali, que trabalhavam junto com Neemias, eles tinham espadas, eles tinham escudos e eles tinham fortes arcos. As espadas, na Bíblia, diz que as espadas elas chegavam a brilhar, Esther. Nossa. Pensou? Uma espada novinha, assim, estava ali do lado deles. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você consegue fazer a tarefa da escola e brincar de bolinha de gude ao mesmo tempo? Não. Você consegue fazer a tarefa que você tem lá na escola e brincar de jogar, deixa eu ver o quê? Bater figurinha com seu amiguinho? Não. Você consegue fazer a tarefa sua da escola e ao mesmo tempo pentear o cabelo da sua boneca sem parar de fazer uma coisa? Não. Pois é. É difícil, não é? É sim, difícil. Não é difícil? Mas esses homens, eles trabalhavam na construção dos muros e eles tinham as espadas empunhadas. Eles tinham que estar ali muito vivos, espertos, prestando muita atenção. Ô tia, Oi? é verdade que nem pijama para dormir eles colocavam? É isso mesmo. Às vezes eles dormiam com as roupas de guerra, com a roupa que eles tinham ali para usar, para se defender, porque se acontecesse de alguém chegar ali à noite e eles estivessem ali despreparados, eles podiam morrer, né? Então, o que aconteceu? Quando isso começou a acontecer, eles trabalhavam dessa forma. Mas Neemias, o que ele fazia? Ele chegou um tempo, meninas, que eles colocaram esses homens para trabalhar de dia e de noite, para ajudar a proteger, para que esses homens maus não viessem a matar os homens que estavam ali trabalhando. Nem destruiu o que foi feito, né? E nem destruir o que foi feito. E aí o que aconteceu? Enquanto eles estavam ali daquele jeito trabalhando, chegou uma hora que ficava difícil. Como é que eles iam conseguir trabalhar o dia inteiro, vigiar e no outro dia continuar trabalhando? Aí sabe o que foi feito? O que, tia? Ele dividiu, ele pôs um pessoal, que enquanto o pessoal trabalhava, ficava uma turma guardando meio-dia, e depois, enquanto aqueles descansavam, outros iam e guardavam à noite. Né, para não ficar muito pesado. E eles fizeram turnos. Isso, eles fizeram turnos, né? E aí o que aconteceu? Junto com Neemias estava um trombeteiro. Quem sabe falar para mim o que é um trombeteiro? É a pessoa que toca trompete? É a pessoa que toca trombeta, né? E aí a gente já aprendeu que quando a trombeta soava naqueles tempos, era sinal do quê, hein, Eva e Esther? Vocês se lembram? Podia ser sinal de guerra, né, tia? Podia ser sinal de guerra. Então, o que Neemias fez? Como estava dividida essa reconstrução por famílias, às vezes ficava muito longe uma família da outra enquanto eles estavam fazendo a construção. Então, esse trombeteiro que estava ali junto com Neemias, ele tinha uma função. Qual era? Quando eles viam que o perigo estava assim, se aproximando, que eles iam tentar ali impedir, né, a obra, né, tentar matar ali os trabalhadores, ele fazia o quê? Isso, ele tocava. E o som da trombeta era muito forte. Então, se ouvia ao longe. Então, o que Neemias fazia? Quando cada um saía para fazer o seu trabalho, ele avisava: olha, o trombeteiro está aqui comigo e ele está com a trombeta. Como a gente fica longe um dos outros, quando vocês ouvirem o som dessa trombeta, vocês se juntem onde vocês ouviram esse som para a gente lutar junto. E era isso que acontecia, né? E assim, eles terminaram de fazer esses muros, né? Eles fizeram os muros, estava tudo certinho, mas faltavam as portas. E agora? O que podia acontecer, Eva? Se tivesse um muro pronto e não tivesse porta, ia resolver alguma coisa? Ih, não pode, tia. Por quê? Porque sem porta não tem como entrar, não tem como sair. Então, aí tinha ali os muros e em cada lugar que tinha as portas tinha um vão, estava aberto.
Não adiantou nada, né, Não tia? adiantou E eles nada. entravam do mesmo jeito. Entrava do mesmo jeito, a cidade estava desprotegida. Então, enquanto não era colocada essas portas, ficavam ali guardas para que ninguém entrasse. Né? E aí o que aconteceu? Mesmo aí, quando estava chegando o final da obra, sabe o que aconteceu? Neemias recebia cartas abertas. Mas aquele povo gostava de escrever carta, Eva. É, tia, é porque não tinha o WhatsApp ainda. Ele gostava de mandar cartinha, sabe? E Neemias ali trabalhando, prestando atenção no que ele tinha que fazer. E eles ali, mandando cartinhas. Aí mandaram uma carta para ele, dizendo para ele se encontrar com uma determinada pessoa, em um determinado lugar. Sabe o que ele respondia? O que, tia? Ele punha na cartinha assim, ó. Eu não posso, estou ocupado trabalhando bem. numa grande obra. E ele não saía de lá. Ele nunca saiu do posto de dever dele. Não importava o que eles falavam. Ele não ouvia, ele só escutava. Lembra que a gente já falou muitas vezes qual que é a diferença entre escutar e ouvir? É verdade. Então, em nenhum momento ele ouviu. Aquilo não desceu dentro do coração dele para ele ficar com medo e não prosseguir naquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Tá? Inclusive, chegou um ponto lá de um senhor, eu não lembro, você lembra o nome dele, Eva? Eu esqueci o nome dele. Qual que é, tia? O Gessém? E aquele outro que foi lá, que queria que ele fosse até o templo. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele, só para a gente... Quer ver? Peraí. Bom, eu não vou conseguir lembrar, mas era um sacerdote que ele pegou e ele mandou falar para Neemias o seguinte: os homens estão tentando te matar. Se você não se esconder, eles vão matar você hoje à noite. Vamos entrar no templo, eu e você. Nós entramos dentro do templo, fechamos as portas e eles não vão poder nos matar. Só que vocês já ouviram falar que naquele tempo só podia entrar no templo o sacerdote? O que ia acontecer se Neemias entrasse lá? Já era. Ele ia morrer. De todas as formas ele ia morrer. Mas ele falava assim, imagina que um homem como eu, que Deus me deu essa comissão de fazer esse serviço, vou me acovardar, vou fugir? Não vou fugir, não. Meu Deus é comigo. Deus fortaleceu as mãos dele, né, tia? Isso, e agora, domingo que vem, a gente continua para ver o que vai acontecer no final. Né? Só não vamos esquecer de uma coisa. Quando as dificuldades vierem na nossa frente, nós não devemos desanimar, não devemos desistir daquilo que nós estamos fazendo. Amém. Neemias não deixou a obra parada para dar ouvido para aquilo que estavam falando dele. É verdade. Ele ficou firme naquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então, não deixe que o diabo venha e tente manchar o testemunho de cada um de vocês de verdadeiros cristãos para fazer com que vocês façam alguma coisa simplesmente para deixar seu amiguinho feliz. Não pode deixar as raposinhas entrarem, né, De tia? jeito nenhum. Sempre em oração e Deus vai ajudar cada um. Certo? Então, irmão Davizinho, você faz oração para encerrar? Nosso horário já está em cima. Senhor Deus, Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, essa manhã para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor concede essas vidas, Senhor. Senhor Deus, abençoe o culto que irá ter, Senhor. Muito obrigado por esse culto, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor. Abençoe cada um que está aqui, Senhor. E abençoe o culto que irá ter, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe.